Olha, alguma vez pararam para pensar no que é que realmente acontece dentro de uma sala de aula? Pois é, para além dos livros, das matérias, há umas forças invisíveis que estão ali a moldar cada conversa, cada olhar, cada momento, na verdade. É sobre isso que vamos falar hoje. Vamos mergulhar no trabalho de Jaime Cordeiro para desvendar o projeto oculto que está por trás de tudo. E para começar, nada melhor do que esta ideia fundamental do próprio Cordeiro. A frase dele diz tudo. O trabalho pedagógico é uma atividade que se exerce na presença dos outros e em função desses outros. Ou seja, ensinar não é de todo um ato solitário. É uma atividade, lá no fundo, relacional. Tudo o que um professor faz acontece com os alunos e para os alunos. É uma dança constante, uma dinâmica que nunca para. Bem, e no centro de toda essa dinâmica está o que se chama a relação pedagógica. E atenção, isto não é uma linha reta do professor para o aluno, de forma alguma. Pensem mais num triângulo. De um lado, o professor, do outro, os alunos. E no terceiro vértice, o próprio conhecimento. E estas três pontas estão sempre a interagir, a influenciar-se umas às outras. É fascinante. Certo, a teoria é muito interessante, mas e na prática? Como é que isto tudo se traduz na vida real? Qual é a sensação, a experiência de quem está ali, dentro da sala de aula, todos os dias? Pois bem, é aqui que a coisa fica mesmo interessante, porque, apesar de estarem no mesmo espaço físico, alunos e professores, na verdade vivem em dois mundos completamente diferentes. E esta comparação mostra bem a diferença. De um lado temos o mundo do aluno. Para ele, a escola é o palco da vida social, certo? É onde se fazem amizades, onde surgem as primeiras paixões, onde se constrói uma identidade. Do outro lado, o mundo do professor. Para o professor, a sala de aula é um local de trabalho. É um espaço com objetivos muito claros, metas cognitivas a atingir. O foco do aluno está nos laços afetivos, o do professor, na sua função profissional de transmitir conhecimento. Mas, e este é o ponto-chave, estes dois mundos não estão simplesmente a flutuar no mesmo espaço. Não, há uma espécie de arquitetura oculta, uma estrutura invisível que os organiza. E é essa arquitetura que vamos agora desvendar. Então, segundo Cordeiro, este projeto oculto tem 5 dimensões principais. Podemos imaginá-las como se fossem as plantas de um edifício, a base da construção da sala de aula. Vamos lá conhecer a primeira. A primeira dimensão é o espaço. Pode parecer a mais óbvia, mas isso não a torna menos poderosa. Estamos a falar do ambiente físico mesmo da sala de aula. E como diz o próprio Cordeiro, o espaço condiciona e influencia o campo das possíveis relações que aí se podem forjar. Ou seja, a sala de aula não é só um cenário, um pano de fundo neutro, nem pensar. A forma como as carteiras estão dispostas, o sítio onde o professor fica, tudo isso define, à partida, que tipo de interações podem acontecer ali. Vejam só a diferença. Na sala de aula tradicional, as carteiras estão em filas, todas viradas para a frente. O que é que isto promove? Uma interação vertical, professor para aluno, aluno para professor. A conversa entre colegas é quase impossível. Agora olhem para a sala renovada, com as carteiras em grupos. O foco muda completamente. A interação passa a ser horizontal, de aluno para aluno. Promove-se a colaboração. É a prova de que a arquitetura molda mesmo a pedagogia. Muito bem, depois do espaço vamos à segunda dimensão oculta. O tempo. Como é que o tempo é gerido? Como é que ele é sentido dentro da escola? Pois, o tempo da escola vive sempre numa tensão. Por um lado, temos o tempo que é imposto de fora, aquele que é rígido, que não se mexe, o currículo que tem de ser cumprido, os horários, o toque da campainha, a aula que dura 50 minutos. Mas, por outro lado, existe o tempo dentro da sala. E esse é muito mais fluido. É negociado a cada momento. Depende do ritmo que o professor impõe, claro, mas também do interesse, do envolvimento ou até da resistência dos alunos. Chegamos agora à terceira dimensão, a linguística. E esta, se calhar, é a mais subtil de todas, mas é incrivelmente poderosa, porque a maneira como se fala numa sala de aula acaba por definir as regras do jogo. Pensem bem, qual é o padrão mais comum de diálogo? É quase sempre este. Primeiro, o professor expõe a matéria. Depois, o professor faz uma pergunta. E, finalmente, o aluno responde. Este ciclo, que parece tão simples, na verdade reforça a autoridade e deixa bem claro quem é que está a controlar o fluxo da conversa e, por consequência, do conhecimento. No fundo, o que isto quer dizer é que tornar-se aluno é, em grande parte, aprender este código. É perceber quando é que se pode falar, como é que se deve responder, que tipo de perguntas se podem fazer. É dominar as regras do jogo, muitas delas não escritas, da linguagem da sala de aula.
Vamos então para a quarta dimensão, a pessoal. E aqui a pergunta é direta. Afinal de contas, qual é a natureza da relação entre o professor e o aluno? Quem são eles um para o outro? A relação que conhecemos hoje em dia, a moderna, é profissional. O foco é o conhecimento objetivo sobre o mundo. E o objetivo final, na verdade, é que o professor se torne desnecessário, que o aluno ganhe autonomia. Isto é muito, muito diferente do modelo clássico, o de mestre-discípulo. Aí a relação era profundamente pessoal, muitas vezes para a vida toda, e o foco era a transformação interior da pessoa. Ora, com objetivos tão distintos como já tínhamos visto, é natural que esta relação não seja uma harmonia perfeita. Longe disso. É um campo de tensões, de conflitos. A rotina que o professor tenta impor muitas vezes choca com a resistência ou desinteresse dos alunos. E, atenção, isto não é uma falha do sistema, é mesmo uma característica que faz parte dele. E chegamos, finalmente, à quinta e talvez a mais fundamental de todas as dimensões, a cognitiva. É aqui que se discute a relação com o próprio conhecimento. A pergunta de ouro: por que é que um aluno se dá ao trabalho de aprender? A verdade é que o impulso para aprender raramente vem só do professor. É uma mistura muito complexa. Entram aqui as expectativas da família, o esforço pessoal do aluno, claro, a influência dos colegas, tanto para o bem como para o mal, e até a preferência por um certo professor ou por uma certa disciplina. No fim de contas, o sucesso ou o fracasso de um aluno é o resultado de toda uma teia de relações com o saber. Isto tudo leva-nos a uma pergunta crucial, que o próprio Cordeiro deixa no ar. Podemos ensinar algo de que não gostamos? É uma pergunta poderosa, não é? Porque se a relação do aluno com o conhecimento é assim tão complexa, o que dizer da relação do professor com aquilo que ensina? A paixão, ou a falta dela, é algo que inevitavelmente passa para o outro lado. Ok, depois desta viagem por este projeto oculto, o que é que fica? O que é que podemos levar daqui? Em resumo, a grande ideia é esta. A sala de aula está longe de ser um lugar simples. É, na verdade, uma ecologia complexa, governada por estas 5 dimensões que vimos, todas ligadas entre si: a espacial, a temporal, a linguística, a pessoal e a cognitiva. E perceber isto, compreender este projeto, não é só teoria. É uma ferramenta prática que pode ajudar professores e alunos a navegar e, quem sabe, a melhorar toda a experiência educativa. E para terminar, fica a reflexão. Se cada um de nós pensar na sua própria jornada pela escola, seja como aluno ou como professor, qual destas dimensões ocultas, o espaço físico, a gestão do tempo, a linguagem usada, as relações pessoais ou a nossa própria ligação com o conhecimento, qual delas teve, no final de contas, o maior poder?